Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã. Como eu falei no outro vídeo, eu vou continuar fazendo as lamentações referente às abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. São abominações que fazem também a impiedade dessas abominações, trazem também maldição sobre a face da terra, sobre os 4 cantos da terra, e fazem com que todas as famílias sofram. E eu queria esclarecer isso junto com vocês, para que o coração de vocês também se posicionem diante de Deus e vocês possam tomar decisões para a vida de vocês, de que vocês não vão viver o engano dessas abominações, que começa dentro da igreja, que começou dentro da igreja, né? O que talvez a corrupção ficou ali dentro da igreja, se alimentou por tantos tempos, pelos tempos da história da humanidade. O Senhor já fez correções, e aí Ele vai fazendo correções de tempos em tempos, como diz no livro de Daniel, que a humanidade tem tempos e tempos, e metade de um tempo, a história da humanidade, né? E que nesses tempos o Senhor está julgando o nosso coração, para que nós venhamos a tomar decisões diante dele. E aí eu queria continuar falando sobre as meretrizes, né? As últimas abominações que eu falei só sobre a meretriz, como entender as abominações, e isso eu falei sobre as imagens de idolatria e sobre as imagens de ciúmes. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, só para a gente chegar num ponto de entender claramente o livro, o desfecho, né? O desfecho no livro de Apocalipse. Quando eu falei dessas duas irmãs, dessas duas meretrizes, que são representações de 2 cidades, e também o nome delas tem um significado no espiritual, um significado espiritual. Quando eu falei que elas se corrompiam descendo ao Egito, né? O Senhor usa esse termo falando que elas se corrompem, se corrompe com a idolatria do Egito. Naquela época, o Senhor tinha um mandamento ao coração do povo de Israel, que não era para se misturar com as práticas dos povos pagãos, com a prática de outros povos que estivessem ao redor de Israel. Esse mandamento continua hoje sobre toda a igreja, sobre toda Israel no mundo inteiro. Porque hoje, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, todos aqueles que creem no nome dele se tornam o seu povo, se tornam o povo de Israel. Então, o Senhor chama do povo inteiro no mundo inteiro. Então, continua o mesmo mandamento: não adorar outros deuses, não adorar, não ter nenhum tipo de mistura. Então, quando eu falei assim que elas desciam elas descem para se misturar, isso é fruto também do que diz lá em Ezequiel 8, que eu li com vocês, sobre a imagem da meretriz. Naquela época, essa imagem da qual eles trouxeram a abominação para dentro do templo era a imagem de Astera, uma deusa da fertilidade, que era Astarote, que é conhecida hoje, né, por nós como a Rainha dos Céus, conhecida assim pela história, né? Quando a gente fala de idolatria, a gente sabe, quando Deus está falando Rainha do Céu, é Astarote, que aí tem alguns livros na Bíblia que comenta mais detalhadamente. Essa imagem, então, era de uma mulher, só que eles usavam para corromper as próprias mulheres que estavam dentro de Israel. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje, aquelas que se corrompem, elas se deixam enganar e elas se tornam imagens de idolatria, imagens de prostituição. Que nem um pouquinho antes, no capítulo anterior, do capítulo 7 de Ezequiel, o Senhor fala sobre o fim, sobre o castigo que ele vai trazer sobre a sua igreja e sobre todo mundo. Aí ele fala assim dessas imagens,
que fizeram da glória dele, que ele pôs em magnificência, fizeram imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu tornei para eles como uma coisa imunda. Porque aí elas começam, essas imagens, elas começam a serem imagens de idolatria, porque o Senhor as salvou, mas elas começam a ser imagens de idolatria e o Senhor faz delas como uma coisa imunda para eles. O Senhor começa a fazer para eles como uma coisa imunda, ou seja, elas começam a fazer obras detestáveis. E eu vou continuar falando no próximo vídeo, isso acontece hoje.